Glória a Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês com muita alegria, dizendo que a paz seja contigo, amadas. Você que está do lado de uma preciosa, diga assim, que a paz seja contigo, amada. O nosso auditório está florido nessa tarde. Quero agradecer a nossa coordenadora estadual, pastora Elaine, ao nosso presidente, pastor Martins, a pastora Renata, foi, eu digo assim, me passado uma responsabilidade muito grande nessa tarde, gente. E eu gosto muito do grupo missionário de mulheres. Eu quero dizer para vocês que eu sou quadrangular roxa. Então, vocês já sabem, né? Quem é que tem um time aí? Quem é do Flamengo aí? Quem é do Vasco? Quem é Botafogo? Olha, eu só sei que tem dois times, que eles assim são bem crescentes, Por mais que batam nele, Meu marido é Vasco. Mas por mais que bata nele, mas ele continua declarando que ele ama esse time, certo? E aqui nós, como filha de Deus, eu quero dizer para vocês, nós somos mulheres quadrangulares, nós somos mulheres preciosas e nós somos mulheres que atuamos no grupo missionário de mulheres, amém? Eu trouxe a bandeira porque eu fiquei assim maravilhada quando entrou as bandeiras, Inclusive, a Vera da minha região, ela não estava ali na programação, mas ela disse assim, eu posso subir? Eu digo, tudo bem, suba lá, eu não sei, depois a gente fala com a pastora Elaine, porque, ok? Quantos trouxeram a sua bandeira? Levante aí a sua bandeira. Aqui. Quantos trouxeram a sua bandeira hoje? Quantos trouxeram sua bandeira na camisa? Eu digo assim, o seu símbolo. Olha ali, ó. Faça assim, ó. Olha lá, mais uma. Certo, Isso é maravilhoso, amor. Nós estamos no mesmo time, lutando para que muitas mulheres conheçam, Jesus através da igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? E nessa tarde, você vai acompanhar comigo, tem um QR Code aí da ministração que eu vou compartilhar com vocês nessa tarde. Como eu disse, foi uma grande responsabilidade. E eu quero falar de crescimento no grupo missionário de mulheres com visão e propósito. Obrigada. Socorro, pode pegar? Obrigada. Essa é a minha amiga de ministério, que me ajuda. Mas aqui tem muitas mulheres que ajudam as suas coordenadoras nas suas regiões, não é verdade? Ou não, amadas? Se eu queria assim, que você compreendesse nessa tarde, que o Senhor quer falar conosco de um momento precioso que Ele está fazendo nesse ciclo agora das nossas vidas, amém? Muitas irão entrar em outros ciclos de suas vidas, mas hoje o Senhor quer falar desse ciclo agora que nós estamos vivendo. E crescer no grupo missionário não é algo muito fácil, não é verdade? Nós temos várias cabeças, várias mulheres. Eu cheguei muito cedo, eu digo assim, no ministério. Eu tinha 22 anos quando eu fui para pastorear ali a igreja da Alvorada. Eu já vou fazer 33 anos lá, gente. Estou velhinha, Eu já vou fazer 33 anos ali naquela igreja. Já
já sofri, mas vivi muitos momentos de alegria. Já magoei, já fui magoada. Já fui mulher metralhadora, né? Tem muitas irmãs metralhadoras, vocês sabiam? Né? Que a boca dela sai muitas coisas que é uma bala, mas é uma bala perdida. Uma bala perdida, que eu digo assim, no reino de Deus, mas no reino das trevas, gente, faz um estrago. Né? Que eu digo assim, na vida de quem recebe. Então, já vivi muitos momentos. E eu quero que você acompanhe comigo, porque eu quero declarar nessa tarde, é aquilo que Salomão, ele traz lá em Eclesiastes, no capítulo 1, e se você puder nos acompanhar, eu pedi para colocar na versão, na linguagem de hoje, para que nós possamos, assim, com facilidade entender que Deus está nos chamando para crescer no grupo missionário de mulheres com visão e propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado, visão e propósito. Enquanto coloca aí, né, no telão, tá? Então, Deus nos chamou para crescer com visão e propósito. Eu uso óculos, eu percebi que muitas aqui usam também. Quantas já fizeram uma correção nesse ano no seu grau? Olha, parabéns para vocês, tá? Mas eu quero dizer para vocês também que se eu tirar aqui meu óculos, eu não enxergo ninguém. Você pode estar me dando tchau. Eu não me enxergo. E eu quero dizer que nessa tarde, Deus vai trazer colírio e vai trazer um grau novo na sua vida, no ministério da sua igreja, lá no grupo missionário da sua igreja, lá na sua região. Deus vai trazer um grau novo. Você recebe isso, né? Então, que nessa tarde você esteja atenta, né? Porque o Senhor vai trazer uma correção no grau, principalmente do teu ministério. Porque o Senhor não chamou você para estar sentada. Diga para a irmã que está do seu lado, você não pode estar sentada. Você não pode dizer, deixa lá a pastora Dionélia trabalhar, porque ela gosta. Você não pode dizer assim, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para ir na casa de Deus. Eu não posso fazer nada no grupo missionário, como foi declarado aqui, né, pela Hélida, que muitas vezes nós somos julgadas. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Eu vivi muitos rótulos. E estou num processo. Você está num processo? Diga para sua irmã que está do seu lado, eu estou num processo. E não é fácil, não é verdade? Tem hora que a gente o quê? Quer rasgar esse processo. Tem hora que a gente quer desistir. Não é verdade ou não? Estou conversando com vocês, mulheres, porque nessa tarde o Senhor quer falar conosco sobre ciclos das nossas vidas que precisam ser renovados. Cada mulher, em cada geração, tem uma oportunidade de se reinventar e trabalhar no ministério com a mesma essência. Você tem a oportunidade, diga para a irmã que está do seu lado, você tem a oportunidade. Então, chega de dizer que na tua igreja não tem oportunidade. Quantas professoras estão aqui? O ministério infantil te espera. Você sabia disso? Quantas psicólogas tem aqui como eu? Cadê as psicólogas? Tem muita gente que está precisando de cura emocional na sua alma, na sua mente, né, nos seus relacionamentos. Tem muitas mulheres, certo? Diga para essa psicóloga, se ela está aí do teu lado, diga para ela, tem muito trabalho. Quantas são mães aqui? Vocês podem ser mães e irem muito mais além, né, pastora Mineia?
Porque você pode atuar orando por filhos que estão precisando de um socorro. Quantas aqui são vós? Ai, que lindo! Eu ainda não sou. Meu filho só tem 11 anos, né? Mas eu já ministro, assim como a Hélida, na vida dele, que o Senhor vai trazer uma preciosa, né? E quando ele era um pouquinho menor, ele estava chorando porque eu tinha viajado. E aí ele disse o seguinte, já começaram ali? Já, Eclesiastes, né? E aí ele disse assim o seguinte, né? Eu não posso ficar longe de você. Eu disse, mas meu filho, você precisa entender que a mãe precisa trabalhar. Aí eu disse assim, olha, um dia eu vou envelhecer. Ele disse, não quero que você fique velha. Eu digo, mas eu vou envelhecer, né? E aí eu disse, quem vai cuidar de mim? Ele disse, a minha esposa. Minha esposa vai cuidar de você. Aí eu disse, mas por que ela tem que cuidar de mim? Porque eu vou estar trabalhando. Porque eu vou ter 10 filhos. Eu digo, meu Deus. 10 filhos, gente, é muita coisa, né? Então eu já projeta isso na vida dele, né? Eu só espero que a esposa consiga junto embarcar nessa ideia de ter um time, né? Mas vamos lá, gente. O que está descrito lá em Eclesiastes, eu vou só me deter no 9, tá? E na linguagem de hoje diz assim: o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que não pode ser novo, Deus ele vai fazer uma grande restauração e vai reinventar o novo na sua vida, no seu ministério, na sua família. E aqui hoje o Senhor está dizendo para mim e para você que tem oportunidade para você trabalhar no reino de Deus. Amém? E um exemplo poderoso para que a gente possa sempre lembrar é a nossa fundadora, gente. Eu vou trazer algumas fotos aqui, porque fotos são registros. Fotos são lembranças e memórias de uma história que já aconteceu na sua vida ou na minha, mas que podemos contar de tudo o que aconteceu conosco, certo? Então a Aimee é esse modelo especial para falar conosco nessa tarde, através também desse versículo em Eclesiastes, que essa mulher, gente, ela teve vários momentos no ciclo da sua vida. Ela conheceu Jesus, ela casou, ela saiu para o ministério, ela ficou viúva, seguiu sendo mãe solo, depois casou de novo, depois foi chamada novamente para trabalhar e viver as grandezas de Deus. Foi a primeira missionária que teve uma grande criatividade de levar a mensagem do evangelho quadrangular através de uma rádio, gente. Você já imaginou uma mulher pregando numa rádio na época da Aimee? Era impossível. Assim como foi declarado que nós temos rótulos, ainda dizem que mulheres não podem ser pastoras, que mulheres não podem ser líderes. Nós podemos, porque em tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é verdade, amadas? Tudo nós podemos. E essa mulher, amada, ela esteve em todo o ciclo da sua vida, compreendendo que ela precisava ter visão e propósito. Diga de novo, visão e propósito. Você precisa, assim como eu, saber qual é o seu propósito. Por que você lidera na sua igreja? Por que você é professora? Por que você é psicóloga? Por que você é mãe?
que você serve a esse Deus que nós declaramos tantas maravilhas? Nós precisamos compreender qual é o nosso propósito. E essa mulher, amado, ela traz aí um modelo para nós, que está bem presente. Você conseguiu abrir o QR Code? Quem conseguiu aí abrir da mensagem, né? Se você tiver dificuldade de ver aí, né, eu vou abrir aqui o meu, se você... você está conseguindo ver as imagens? Quem está conseguindo ver as imagens aí? Você pode mandar de novo aí o QR Code para que elas possam acompanhar? Então, a Aimee, ela foi a nossa fundadora, que usou muitas estratégias. E Deus também pode nos usar nesse presente século com muitas estratégias. Através da sua vida, mulheres foram tocadas, mulheres atravessaram barreiras e limites, né? Muitas vezes nós colocamos limites, nós nos mantemos às vezes reclusas, achamos que não podemos ser agente de bênção para ninguém. Ou algumas já até declararam: eu não sirvo para ser mãe, não sirvo para ser líder, não sirvo para cantar, não sirvo para pregar, para evangelizar. Mas quem te diz isso é o homem. Mas eu quero te dizer que Deus diz que você é filha amada e pode todas as coisas nele, inclusive pregar, inclusive declarar, acreditar que Deus pode. Se Ele usou as mulheres do passado, Ele pode usar também você, lá na tua realidade. E eu vou trazer aqui, né, compartilhar com vocês algumas fotos que estão, ou seja, que comprovam que lá na região 109, nós estamos tentando fazer com que o grupo missionário, ele siga avante, né? Tão linda a nossa canção, né, gente? Quando diz: avante, companheiras, sempre unidas vamos todas trabalhar, orando e vigiando, para o inimigo nunca nos atrapalhar. Nos lares entraremos e conforto e paz havemos de deixar, levando a mensagem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? Não é verdade, amado? Nós não podemos entrar nos lares com fofoca. Deixa lá fora, gente. Entendeu? Pede para o Espírito Santo te ajudar a trazer colírio na tua língua também, né? Limpa. Na minha também eu preciso de colírio, né? Eu preciso de um agente que trate mais e mais. Sabe que às vezes eu quero falar e o meu marido diz assim: meu bem, você é muito mais que isso. Eu digo nessa tarde: minha amada irmã, você é muito mais do que essa fofoca. Você é muito mais do que falaram de você. Você é muito mais do que estão falando, né, ao teu respeito, dizendo coisas que você não fez. E que você vai pedir a graça de Deus para ultrapassar em nome de Jesus, amém? E fazer o grupo missionário ser o orgulho da tua igreja, amém? Né? Diga: eu vou fazer o grupo missionário ser orgulho da minha região. Quantas estão comigo? Então faça isso. Que o grupo missionário na sua igreja seja grandioso. Mas essa mulher também, ela usou uma evangelização criativa. Você já pensou usar, na época de 1929, uma evangelização criativa? Você sabia que a Aimee, ela teve dando pão quando houve crise nessa época? E nós podemos também fazer isso na nossa igreja. Nós podemos ser agente de bênção para a nossa comunidade, gente. O grupo missionário de mulheres precisa ter projetos sociais, precisa fazer um evangelho criativo
para que possamos juntas ganhar muitas mulheres para o Senhor. O Senhor está esperando lá na tua igreja que você toque mulheres que são advogadas, mulheres que são professoras, mulheres que são o quê? Enfermeiras, mulheres que são o quê? Mães, mulheres que são, diga mais aí uma profissão. Agente social, né? Mulheres o quê? Assistente social, desculpa, né? Entendeu? Deus está esperando que você toque essa mulher. No ciclo que nós vivemos, amado, eu sei que está muito difícil, né? Muitos dizem assim, só fala de crise. Só fala que nós estamos vivendo crise financeira, que a cada dia o Brasil vai, caindo mais e mais. Mas nós precisamos, com a nossa boca, que nós temos o Senhor, e o Senhor, assim como Ele profetizou vida sobre nós, profetize vida sobre o Amazonas. Declare em nome de Jesus que a nossa terra é uma terra de bênção, é uma terra próspera. A sua igreja é próspera. O ministério de mulheres na sua igreja é bênção. Pare de concordar dizendo, lá na minha igreja só tem gato pingado. Na minha também tinha, gente. Quero dizer para vocês que o grupo missionário na minha igreja, gente, a gente brigava. A gente, às vezes, sabe o que acontecia? A gente trazia presente uma para outras, e muitas vezes eu me frustrava. Porque eu ainda não tinha entendido que o Senhor precisava limpar a minha visão para que eu pudesse viver o meu propósito. Deus vai limpar a sua visão hoje aqui à tarde, para que você viva o seu propósito lá na sua igreja, na sua região, amém? Quantas recebem isso? Deus vai fazer isso nessa tarde. E a Imeira, amados, olha, eu digo, essa mulher sensacional, que só o Senhor assim trouxe ela para fazer com que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela fosse fundamentada. E ela foi uma guerreira, amada. Ela foi uma guerreira que ultrapassou, principalmente, o preconceito de pregar o Evangelho. Ultrapassa lá na sua igreja. Muita gente diz assim, mas isso não serve. Sirvo. Eu sirvo na minha casa. Eu sou bênção no meu lar. E você pode ser bênção no lar de outra pessoa. Amém? E continuando, que você entenda nessa tarde que você foi chamada com um propósito. E eu quero compartilhar com vocês, né? Lá na igreja, nós temos, ou seja, na sede, mas aqui nós temos as pastoras. E eu sei que eu não posso chamar todas elas aqui, mas depois eu apresento para vocês. Mas nós temos tentado se desafiar, declarando que nós não vamos mais ter um grupo missionário falido. Nós vamos ter um grupo missionário ativo na igreja. Nós vamos ter mulheres que vão fazer histórias poderosas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? E ainda nesse ano, saiba que o Senhor vai fazer isso na sua vida. Porque quando você pedir que o Senhor traga colírio sobre a tua visão espiritual, você vai ver grandes coisas acontecerem. Amém? E Deus assim tem nos ensinado através do grupo missionário, que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos células. Quantas tem células aqui? Não desista, irmã. Diga aí para a irmã que está falando, não desista. A célula é uma ferramenta poderosa, amém? A célula pode, com o objetivo e principalmente fundamental que é Jesus, trazer sobre aquele lar paz, como diz a nossa canção. Trazer ali naquele lar uma grande colheita, a família toda chegar aos pés do Senhor. Por isso diga, não desista, né? Não desista da sua célula. Mas hoje houve cadeira vazia. Ora, mulher, ora. Vai fazer as estratégias que Deus quer que você faça. Aqui só tem algumas, mas eu quero mostrar
da minha célula, eu quero dizer que eu já vivi muitos momentos difíceis, amado. Em 2010, para quem não sabe a minha história, o meu filho partiu para a glória. E ele partiu no mês muito significativo, que foi o mês de dezembro. E no dia 12 de dezembro, eu abri uma célula. Mas em 2009. E esse dia 12 de dezembro, eu conquistei 12 células. E essas células todas eram minhas. Aí eu saí dando. Saí, né? Por isso, diga para a irmã que está do seu lado: olha, aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, para de estar dando. Para de estar dizendo assim: não, mas é melhor a gente dar para o fulano, porque é muita responsabilidade. Deus vai te dar capacidade para você fazer com que essas mulheres que o Senhor colocou nas tuas mãos sejam mulheres multiplicadoras, evangelizadoras, mulheres que vão ganhar outras mulheres, amém? Então não deixe isso mais acontecer, amém? Declare em nome de Jesus que você vai ser uma mulher de conquista. Aí eu comecei de novo na pandemia. Comecei com 6 mulheres. Encerrei em 2021 com 6 células. E aí eu digo: puxa vida, já tenho 6 células. Aí tem gente que diz assim: a senhora não precisa não, porque a senhora é pastora, a senhora já tem muitas ovelhas. Eu quero dizer que o Senhor não chamou só pastoras, o Senhor chamou todas as filhas de Deus que estão presentes aqui nessa tarde, para evangelizar, para multiplicar, para ser bênção no reino, amém? Então saia da sua cadeira. Você está ouvindo? Saia da sua cadeira. Eu disse isso para mim mesma. Eu não quero mais ficar só, né? Tá bom, hoje eu vou pregar. Eu não quero ser uma ativista na igreja, amado. Não seja ativista na igreja. Só vai quando está na escala. Hoje é meu dia. Hoje eu vou pregar. Hoje eu estou lá na escala do diaconato. Hoje eu estou lá. Não seja isso. Seja uma bênção no reino, porque o Senhor vai fazer grandes maravilhas, amém? Então nós devemos discipular também. Eu quero declarar para vocês que lá, na nossa igreja sede, e tem algumas igrejas que também, elas mantêm o discipulado, né? O discipulado, também acontece com a liderança feminina, regional. Nós fazemos discipulado com as presidentes e com as pastoras. E o nosso discipulado, não é coisa qualquer. O nosso discipulado, ele tem ministrações. Deus sempre coloca no meu coração algo novo. E eu quero dizer que eu preparo a mesa para estar com elas. Eu preparo sempre uma lembrança. Alguém disse assim: a senhora precisa fazer um e-book, pastora, porque o que a senhora faz, né, de criatividade, mas isso não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo, que quando eu estou de madrugada, amado, ele me levanta, ele diz: é dessa forma que eu quero. Ouça a voz do Espírito Santo, porque ele vai ministrar muita criatividade na sua vida, lá na sua igreja, na sua região, para que o grupo missionário cresça. E nós lá fazemos isso, nós usamos as ferramentas que a nossa coordenadora, tanto nacional e aqui também, né, ela passa para nós, gente. Nós usamos as ferramentas e nós decretamos que nós vamos fazer isso se materializar. Não adianta você ter um método, mas não tomar posse dele e não fazer ele diariamente. Não adianta, né? Eu não sou contra, tá, gente? Quem vai para alguns seminários de mulheres, eu sei que você leva uma palavra nova, mas o que você aplicou lá no seu grupo missionário? Deus está falando contigo, amado, porque Ele falava comigo também. Não adiantava eu ter vários livros, mas eu não usufruía nenhum deles.
E aí eu disse, vamos acabar com isso, Dionélia. Vamos acabar com isso e vamos colocar em prática aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Você tem um potencial. Você nasceu com um propósito. Eu quero dizer que você não está lá na tua igreja por acaso. Você não é líder de um departamento sem ter a autorização e a disponibilidade do teu coração. Você que está no departamento, Deus te colocou lá e você vai florescer. Diga para a irmã que está do seu lado, você vai florescer. Então se apodere das ferramentas. Nós temos várias ferramentas. Nós temos ferramentas preciosas da pastora Bianca, que muitas vezes quando a gente vai no congresso, amado, eu espero que você saia daqui cheia. Eu espero que nessa tarde o Espírito Santo esteja munindo você de uma ferramenta especial, que é ouvir a voz do Espírito Santo e diz, faz desse jeito aqui. Eu quero desse jeito aqui. Né? Nós estamos no jejum da vitória, não é verdade? E aí, como eu disse, eu estou educando a minha língua, tá, gente? Eu estou num processo, não é verdade? Ou não? Quem aí já é curadinha da Silva, que eu quero orar para você ir para o céu? Eu não sou ainda curadinha da Silva, eu estou num processo. E aí, nesse dia, eu ia ministrar. Aí surgiu uma fofoca. Aí eu digo, espera lá que eu vou já lá, eu vou conversar com essa fulana. Aí sabe o que o Espírito Santo disse? Se tu for, hoje eu vou conversar mais sério contigo. Eu digo, ai Jesus, não quero mais. Aquele dia, eu quero dizer que eu não fui comentar nada. Ouça a voz do Espírito Santo. E também o que? Preste atenção, Deus está limpando a tua visão. Deus está limpando a tua visão nessa tarde. Então, se você tem essa ferramenta lá, ou seja, se você tem esse grupo de discipulado, continue ensinando, transformando a vida dessa mulher, mas em Cristo Jesus, amém? Porque alguém chegou comigo e disse assim, pastora, eu quero ser discipulado pela senhora, mas eu quero que a senhora me ensine a se vestir, a comer. Eu disse, ai, irmão, então tu está no lugar errado. Porque aqui, nós não somos perfeitas. Nós temos vários defeitos. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser bênção. Amém? Né? Então, discipular apenas não é só fazer parte de um grupo. Diga para a irmã que está do seu lado, discipular não é só fazer parte de um grupo. Discipulado, eu quero dizer que discipulado é você se tornar semelhança de Jesus Cristo na vida de outra pessoa. Discipulado, amado, é você ter a identidade de Cristo Jesus para transformar outra mulher. E principalmente quando essa mulher vem com um problema, gente. Eu sempre olho alguém, a minha mãe dizia que quando a gente vê um problema de alguém, você já ouviu a expressão assim? Se você vê a barba do vizinho pegando fogo, o que eu tenho que fazer? Coloca a tua de molho. Então para de querer mudar a vida dos outros, se a tua está precisando ser mudada. O discipulado, ele tem esse momento de transformação, mas tem de confronto também. Nós precisamos mudar, amado. O discipulado é importante, e isso está acontecendo, tanto lá na sede como na região, né, pastoras? Cadê as pastoras lá da região 109? Elas estão me ouvindo aqui. E também nós temos lá na região as redes e os encontros, os chás, ou seja, aquela tarde preciosa, onde nós temos frutos desses encontros, amor. Mas tudo isso, eu quero dizer que não é algo que nós queremos só mostrar. É algo que nós queremos agradar a Deus e ao Espírito Santo.
E sabe o que agrada ao Espírito Santo e a Deus? Pregar o Evangelho. Fale para a irmã que está ao seu lado. Pregue o Evangelho. A qualquer custo, busque uma alma. A qualquer custo, seja uma mulher, um braço, né, que vai remover fortalezas que muitas vezes tem trazido nas vidas das mulheres, amadas. Eu quero dizer para vocês que quando eu estava nos meus dias maus, que aconteceu, muitas vezes eu me vi no chão da minha casa, dizendo: o diabo acabou comigo, não tenho mais filho, acabou. Tinha gente que dizia: agora ela sai, agora ela vai embora da igreja, né? Agora eles vão para outro lugar. Não, amado, não aconteceu. A Alvorada 2 foi o refrigério de Deus na minha vida. E a minha igreja, amados, elas foram famílias bem presentes na minha vida. E através desse momento de comunhão precioso, desse cuidado, a minha irmã está ali, né? Ela parece muito comigo. E muitas vezes tem gente que confunde ela comigo. Mas ela veio através desse cuidado. E ela dizia para minha mãe: olha, se um dia eu quiser Jesus, eu vou lá na igreja da minha irmã e vou aceitar esse Jesus. Ela não sabe, mas eu conto a história dela, que ela era católica daquela, de acender vela, sabe assim? De subir o fogo, mas não era um fogo incenso para Deus não, entendeu? Ela fazia lá para as almas, né? E ela fazia lá na segunda-feira, e a gente dizia: meu Deus, quando é que Deus vai tocar na vida da nossa irmã? E está aqui a minha irmã, né? Serve lá na Alvorada 2, é um presente, é fruto do poder e da graça de Deus, amém? Né? Então, amados, Deus vai te usar, mas você precisa estar agora atenta, que o Senhor quer limpar a tua visão e te ensinar a desfrutar do teu propósito nesse ciclo da tua vida. Algumas já estão indo para outra etapa, né? Algumas vão ser vós, outras o que vão casar, outras o que vão galgar uma profissão. Ciclos vão se levantar na sua vida, mas também vai ter um ciclo que você vai ser visitada pelo mal, pela dor, pela desesperança. E o que nós iremos fazer? Correr para o grupo missionário e pedir ajuda uma das outras, amém? Orando o quê? E vigiando. Nós precisamos, eu quero dizer também que nós temos uma ferramenta muito especial lá, ou seja, um departamento que se levantou agora para cuidar dos idosos. Quem tem idosos aí na sua igreja? Deus vai te usar para fazer um culto para abençoar todos esses idosos. Você sabia que vai ter casamento coletivo para os idosos? Ai, e pode, pastora? Pode, porque velho ainda ama. Diga aí, velho ainda ama. Pode, amados. Entendeu, né? Pode ser uma realização da vida dessa idosa. Então, abençoe lá, seja a bênção no grupo missionário de anciões da sua igreja. Pare de dizer: ah, não, lá na minha igreja não tem velhos. Tem, nós precisamos cuidar desses idosos, amém? Diga para a irmã que está ao seu lado: Deus vai te usar lá para fazer o grupo missionário de anciões na tua igreja. E olha, a idealizadora do nosso projeto dos anciões, ela está bem ali, a Eliane. Sabe como foi que aconteceu na vida dela? Quando ela fez 50 anos, ela disse: pastor, eu vou convidar só as idosas para o meu aniversário. E surgiu o grupo missionário de anciões, que está presente lá na nossa igreja. Diga: na minha igreja também vai ter. Diga para a irmã que está do seu lado: na sua igreja também vai ter. Nós vamos cuidar dos idosos. Idosos serão evangelizados, idosos trarão seus netos, idosos trarão seus sobrinhos, idosos trarão todos aqueles das suas gerações. Você acredita nisso, amado? Diga assim: tu recebe isso, irmã? Receba, né? E nós temos também outra ferramenta, eu já estou encerrando,
que com propósito no grupo missionário é o Cura pela Palavra. O Cura pela Palavra, amados, surgiu pela necessidade do isolamento na pandemia. E o Cura pela Palavra, ele se levantou para restaurar emoções que foram danificadas. Todos nós sofremos aqui em Manaus, não é verdade? Com ansiedade, depressão. Muitas vezes, entendeu? Nós o que pensávamos, já chegou a nossa hora. Gente, eu fiquei 45 dias presa em São Paulo. E foi os dias mais difíceis da minha vida. Porque o meu marido estava aqui e eu lá. Eu não podia vir para Manaus, tinha que ficar na casa de uma amiga. E o Vitor estudando online. E lá, gente, alguns momentos eram quentes. E o meu filho dizia assim: eu quero ir para minha casa. Eu quero meu ar-condicionado. Eu não quero mais ficar nessa quentura. Eu quero meu pai. Eu quero os meus amigos. Foi muito difícil. Eu quero dizer que eu sou psicóloga, mas eu sou humana. E Deus esteve conosco, segurando as nossas vidas. Perdemos pessoas muito queridas, inclusive a pastora Claudete. E foi um momento muito difícil. E nasceu o Cura pela Palavra, um projeto que tem como objetivo trazer saúde emocional nos sentimentos feridos por ferramentas de restauração. Eles acontecem na segunda, nós temos lá uma turma que está na segunda, e também nós temos uma turma no domingo na escola dominical. Se você quiser ir visitar, conhecer o nosso projeto, gente, Cura pela Palavra de Deus, diga para a irmã que está do seu lado, funciona. Vamos aprender a usar as nossas emoções ao nosso favor e ver os nossos relacionamentos serem curados, restaurados, ver grandes alegrias nos nossos relacionamentos, amém? E olha, eu descobri também o fundador, ou seja, o autor do livro Cura pela Palavra. Eu fiquei tão feliz, mãe. Eu mandei um direct para ele e falei o quanto o livro Cura pela Palavra nos abençoou. E eu espero que você conheça a importância da gente ter o ministério de cura na igreja. O ministério de cura emocional, gente. Todos nós, diga para a irmã que está, todos nós precisamos de cura emocional. Todos nós. Todas nós precisamos. E nós temos, lá também, como eu já falei, nós temos o grupo missionário, que ele é tanto atuante, mas ele precisa de um grupo que cobre as nossas vidas. E o Uniora está aqui. E eu quero agradecer a pastora Sara e a irmã Nilda, e todos aqueles do Uniora que oraram por esse congresso e pelas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, amados. Você chegou aqui, assim como eu também, pela graça de Deus. Estamos aqui e vamos sair cheia da graça do Senhor, cheia de conhecimento, cheia do poder da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de ferramentas espirituais para declarar lá na tua igreja, lá na tua região. Porque o Senhor é conosco, mas nós precisamos desse ministério. Nós temos um ministério que também, ele ajuda muito, que é o Ministério de Missões. Lá também a gente ganha mulheres no Ministério de Missões. Nós temos lá a pastora Minéia como nossa líder na região. Você também tem Ministério de Missões. Faça projeto, amado. Alcance. Olha, você sabia que fizeram café solidário, entraram nos ônibus da Alvorada. Tem gente que tem vergonha. Mas você precisa parar de ter vergonha, porque o nosso Jesus, ele não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então pare de ter vergonha, porque sabe o que está acontecendo? O diabo está tomando terreno, destruindo vidas, e nós podemos chegar lá com a palavra de vida, porque o seu nome foi escrito no livro da vida, amém? Você sabia que lá em Apocalipse está escrito o meu nome e o teu no livro da vida? Você sabia disso?
Então, nós precisamos dar vida àquelas mulheres, e principalmente aquelas que estão passando por algum momento difícil. E esse serviço, ele é um agente poderoso. E nós temos a nossa cobertura, tanto espiritual como a nossa liderança, a pastora Bianca. E eu quero dizer que ela tem compromisso e compreensão com o coração, ela tem sensibilidade espiritual que permite que as mulheres, líderes, compreendam a necessidade das emoções e dos seus seguidores. Ela também cria um ambiente cuidando, certo? E também nos dando apoio. Assim também aqui nós temos, não é? Quantas vezes nós oramos juntas? Às vezes nós como coordenadora, nós temos amigas também. Você sabia que nós temos amigas coordenadoras? Nós somos amigas, certo? Tem horas que eu ligo para a Vera, a gente passa horas conversando. A Merijane, então, meu Deus, um dia desse foi até de madrugada. A Nena não é coordenadora, mas nós temos, assim, afinidade. Os nossos filhos amam estar juntos. Nós somos amigas, nós não somos inimigas. Nós somos quadrangulares. Diga para sua irmã que está do seu lado, você é quadrangular. Você é minha irmã em Cristo. Nós somos da mesma denominação, nós amamos umas às outras, amém? E nós podemos ver a igreja quadrangular aqui no Amazonas, mais e mais avançar com o grupo missionário de mulheres, amém? E a nossa coordenadora, amada, ela espera isso de você. A coordenadora da sua região espera por você, porque ela está esperando para que o seu propósito seja inspirado. Ou seja, na sua vida, é você o propósito. Diga para a irmã que está falando, é você o propósito. Deus quer usar você. Deus quer fazer com que você possa inspirar outras mulheres. Deus quer fazer com que você vá avante. E para concluir, hoje, onde estão essas mulheres do presente século? Onde estão essas mulheres que vão fazer história no grupo missionário? Assim como o Espírito Santo usou Débora, Esther, Maria, Aimee, que estava disponível, hoje também Deus não mudou. Diga para sua irmã que está lá, o Senhor é hoje e será para todo sempre. Deus não chama só líderes ou pastoras. Deus não chama só estudantes, Deus chama empresárias, Deus chama mães solteiras, Deus chama viúvas, Deus quer levantar uma geração poderosa, amém? Você crê nisso? Fique de pé, amado. E que essa palavra, ou seja, né, essa realidade que está acontecendo lá com a região 109, que ela possa te ajudar. Eu não estou dizendo para você fazer o mesmo, mas faça... se adequa, ou seja, né, faça, eu digo assim, monte a sua realidade. Veja o que é necessário lá na sua igreja. Né? Você não precisa chegar lá e dizer, olha, a pastora lá disse que tem que ser assim, assim. Não estou falando isso. Ouça que o Espírito Santo está falando contigo hoje. O Senhor quer trazer colírio aos teus olhos, para que a tua visão seja ampla, seja muito mais além daquele grupo missionário que está lá na tua igreja. Ele quer que você seja agente de bênção para toda a tua comunidade. Ele quer que você conquiste os teus vizinhos. Você sabia que no ano novo, o nosso vizinho pegou um peixe, gente. Ele assou, ele saiu lá da ponta da outra rua, foi lá e deu para nós. E a gente está orando por ele, crendo que o Senhor vai tocar aquela vida. Eu oro assim, gente. Eu não oro como uma derrotada. Diga para a sua irmã, não ore como derrotada. Ah, não vai acontecer. Ore como vitoriosa, porque o Senhor é contigo, amém? E você pode agora segurar na mão da sua irmã que está do seu lado. Se você está perto da sua coordenadora, diga em nome de Jesus. Nós vamos ver o grupo missionário crescer com visão e propósito. Nós vamos ver o grupo missionário ter mulheres corajosas. Você sabia que a Aimee subiu numa cadeira para chamar a atenção, para pregar o evangelho? Faça isso, amado.
Seja criativa, diga para a irmã, o Senhor está te esperando, seja criativa, use o seu potencial, seja bênção. E nós vamos orar agora nesse momento. Pegue na mão, se você está com a sua coordenadora, se você quer chegar perto dela. Agora nesse momento, é o momento de você passar agora a sua intercessão, a sua cobertura, né? Eu tenho uma cobertura, né? A irmã Socorro, que é a presidente da minha igreja, a Nilda, que é do Uniora, elas estão ali cobrindo a nossa vida. E isso é maravilhoso, gente, né? Também a gente ora com as pastoras da região. Nós temos na segunda-feira, muitas vezes nós nos reunimos para orar juntas, porque nós temos momentos difíceis. Nós passamos por momentos também de alegrias. Nós temos momentos de conquista e nós precisamos uma das outras, não é verdade? Então é o momento agora do segurar da mão e dizer para ela: estamos aqui, vamos orar agora. Vamos juntas agora decretar que nós não podemos desistir, porque o Senhor nos chamou com um propósito, o Senhor nos chamou com visão. Então agora nesse momento, começa a interceder pela pessoa que está do teu lado. Ora agora pelo grupo missionário de mulheres na tua igreja. Diz: vai crescer, vai, aonde você está plantada, o Senhor vai trazer muitas mulheres. Elas podem estar feridas, elas podem estar cansadas, elas podem estar incrédulas, mas o Senhor vai te dar uma palavra poderosa para que essas mulheres, elas sejam tocadas, para que essas mulheres tenham vida, vida em abundância, para que elas sejam evangelizadoras, para que elas sejam conquistadoras de almas, para que elas sejam mulheres que vão pregar o evangelho, ou numa rádio, ou numa TV, ou através de um podcast, ou através de uma palestra, ou lá num projeto social na tua igreja. Olha, gente, Deus quer estar falando comigo e com você. Então intercede agora, diga assim: nós não vamos desistir. Se você pensou em desistir, Deus está dizendo hoje: eu estou trazendo colírio novo. Eu estou trazendo sobre os teus olhos, sobre a tua vida, agora nesse momento, ousadia. E se você está enfrentando algum problema, Deus é poderoso para mandar um anjo através lá da tua irmã, lá da tua querida líder, para declarar para você que você é especial, que você é importante no ministério, que o Senhor conta com a tua ousadia, com a tua fé, com a tua coragem, para que outras mulheres possam chegar na tua igreja, no ministério, e sejam bênçãos, sejam pastoras, sejam líderes de célula, sejam do grupo missionário de anciões. Enfim, amada, Deus vai te usar. Coordenadora que está aqui, assim como eu, nós precisamos continuar. O grupo missionário de mulheres é bênção na nossa igreja quadrangular. Que Deus te abençoe. Dá um abraço nessa mulher especial e diga: nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Amém? Diga: nós não vamos parar. Pastora Elaine, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Nós vamos ver muitas mulheres. Que Deus te abençoe.